Oremos. Obrigado, querido Deus, mais uma vez, pela alegria, pelo privilégio que o Senhor está nos concedendo de estarmos em Tua santa presença. Que Teu divino e maravilhoso Espírito Santo fale ao nosso coração, que haja crescimento e que tudo redunde para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muitas vezes na nossa vida, a gente tem costumes de muito reclamar. E muitas vezes nós deixamos de ver as bênçãos que Deus já fez e está fazendo por cada um de nós. Esse hino que nós iremos cantar agora fala: conta as bênçãos que Deus te dá a cada dia. Só o fato de nós estarmos com vida hoje já é uma grande bênção. Então vamos cantar 224, conta as bênçãos. Dois, dois, quatro. 244. O próximo hino que nós vamos cantar começa com uma pergunta. E a pergunta é o seguinte: como nós devemos agradecer a Jesus por tudo que Ele fez por nós? Descobrimos no hino anterior que nós temos muitas bênçãos a agradecer.
descobrimos que Ele tem cuidado por nós a cada dia e que Ele está conosco, e nós temos muitas bênçãos, né? Contar muitas bênçãos. Então vamos cantar este hino, Como Agradecer. Número 249. Provai e vede. História de hoje. Encontro com Deus. Meu nome é Maria Contreira e pertenço ao Distrito Missionário de Huancayo Central. Eu conheço a igreja há 7 anos. E nesse momento eu tinha um negócio de suprimentos elétricos que fazia mais ou menos 2 anos que eu havia aberto. E eu já estava fazendo clientela. O negócio ia crescendo. Eu estava vivendo em outra cidade quando estava com meu esposo. E eu pedi a Deus que me tirasse daquele lugar, que me desse independência econômica e que me libertasse desse casamento tão difícil para mim. Já estava adquirindo a independência econômica, que era o que eu queria. Foi aí quando um missionário chegou à minha loja e me ofereceu ensinar minha Bíblia.
o que eu aceitei. Foi aí que eu comecei a conhecer muitas coisas da Bíblia, como o sábado, o dízimo, os alimentos. No início me parecia tudo tão difícil. Eu havia ganho um pouco de dinheiro e queria comprar um gravador. Apesar de estar separada do meu esposo, pedi a ele, que conhece mais de equipamentos, que me ajudasse a decidir, a escolher um de boa qualidade. E no momento de pagar, ele disse: não, esse é um presente que te dou. Eu aceitei, me surpreendeu e me alegrou muito, porque disse: bem, esse é um presente de batismo. Foi assim que comecei a dizimar sobre todas as coisas que me presenteiam. Em uma conversa com meu ex-marido, depois de eu dizer que Deus me dava tantas coisas, ele me disse: Deus não te dá nada. Quem te dá sou eu. E eu disse: sabe, eu nunca te pedi nada. E na Bíblia diz que Deus permite que os ímpios te enriqueçam para que Ele dê a seus filhos. Então Deus está permitindo que você tenha para que dê a mim, porque eu não te pedi. Você me deu porque você quis. E me dá porque Deus assim o quer. Para mim, o dízimo é uma bênção, não só uma obrigação. Porque nós permitimos que Deus nos abençoe. É mais que provar a Deus, é provarmos a nós mesmos. Há grandes maravilhas que Deus quer fazer em nossas vidas e que nós não permitimos pela falta de fé, por não acreditar e confiar nele. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.
Senhor Deus, amado Pai, aqui está um pouco do muito que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de dizimar e ofertar pela Tua causa, Senhor Deus. Continue abençoando a cada lar, a cada família dizimante e ofertante nesta manhã, Pai. Que nunca falte mantimento em Tua casa. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Neste momento nós continuaremos adorando o nosso Deus através de um louvor. Vamos nos colocar de pé com alegria e vamos entoar o hino de número 12 do nosso cenário. Vinde, povo do Senhor. Neste momento, eu gostaria de convidar a igreja a se colocasse de joelho e, primeiramente, trouxesse um pedido de oração que trazer até aos pés do Senhor para podermos orarmos.
Nos coloquemos de joelhos. Querido e amado Deus, Senhor, estamos aqui, ó Pai, de joelhos, para te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que Tu tem nos concedido durante todo esse momento de nossas vidas, Senhor. Pai querido, aqui vimos, Senhor, crianças, pessoas adultas, Senhor, trazendo um pedido, Senhor, ao Teu altar. Que Ele possa, ó Pai, ser atendido por Ti de acordo com a Tua misericórdia. Amém. Pai querido, venha abençoar cada lar aqui presente. Que esse lar, Senhor, possa ser um lar de paz. Que esse lar, Senhor, possa crescer, Senhor, em Tuas palavras, em Teu caminho, ó Pai. Venha estar com cada pai de família. Venha estar com cada filho, Senhor. Pai querido, venha também, Senhor, está presente através do Teu Santo Espírito, como pregador de hoje, Senhor. Que a Sua palavra possa vir diretamente do Seu trono. E que possa, Senhor, penetrar em nossos corações, assim como a Tua palavra diz, uma espada. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, crianças. Tá muito fraco. Bom dia, crianças. Agora eu vou perguntar bom dia para a igreja. Eu vou ver quem vai falar mais alto. Bom dia, igreja. A igreja já está mais forte. Bom dia, crianças. Um feliz sábado para cada um. A nossa história hoje, eu gostei muito também. Ela diz assim o título, Luz no Caminho. Eu vou pedir para vocês fecharem um olho rapidinho. É bem rapidinho. Todo mundo fecha o olho aqui. A história de hoje, quando eu falar para vocês abrirem, vocês abrem. Todo mundo fecha o olho. Então, vendo gente ainda com o olho aberto aqui. A história de hoje diz que aconteceu numa noite mais escura do que isso que vocês estão vendo aí. Estava muito escura. Pode abrir o olho já. Pode abrir. Estava muito mais escura do que isso. Era tão densa a escuridão que parecia que dava para você pegar. De tão escuro que estava. E nessa escuridão tinha uma família que estava viajando com um carro. Eu trouxe aqui um carrinho para vocês verem. E atrás do carro tinha eles tinham acampado, eles eram uma família de missionários.
E tinha muitas coisas atrás do carro, porque eles ficaram de barraca nesse acampamento, eles não foram para um hotel. E nessa escuridão, e eles viajando, andando. Naquelas férias, eles gastaram, em vez de ir para a praia ou para um lugar, eles foram para um país, um lugar específico, ficaram acampados como missionários, ajudando aquelas pessoas daquele lugar. E passava mais da meia-noite, já da meia-noite, estava muito escuro, como eu falei. E eles queriam chegar logo em casa, eles estavam cansados, eles queriam chegar logo em casa. Tudo ia bem, quando de repente aconteceu uma coisa. O que a gente precisa na escuridão? Quando está tudo muito escuro, o que a gente precisa? De flashlight ou precisa de luz? E o carro tinha as luzes da frente. De repente, o fuzil das luzes do carro queimou. E o pai, que estava dirigindo o carro, não tinha, não sei se vocês estão vendo aqui, o carro não tinha mais luz e estava muito escuro. E agora? Aí o pai depressa pediu para a mãe fazer uma oração, para Deus guiar, porque não tinha como, e era uma floresta, estava muito escuro. E aí eles oraram. E aí eles lembraram também que eles tinham passado um caminhão, não muito tempo atrás, então o caminhão estava na frente deles. E o caminhão tinha luz, não é? Mas estava bem longe na frente. E eles falaram assim, eu vou acelerar. O pai falou, você orou, eu vou acelerando devagarzinho e vou tentar encontrar o caminhão para poder seguir o caminhão e chegar num lugar, num posto de gasolina e arrumar a luz do meu carro para poder chegar em casa. Então, ele fez isso. E aí eles foram na escuridão, ele foi acelerando devagarinho, e foi. E foi até chegar perto do caminhão. E aí, quando ele chegou perto do caminhão, ele conseguiu ir até chegar em casa. E quando eles chegaram em casa, a primeira coisa que eles fizeram, sabe o que foi? O que vocês acham que foi? Pode falar. Eles oraram e agradeceram. Eles se ajoelharam, todos, e agradeceram pela proteção que Deus deu para eles durante aquela viagem. Porque foi uma coisa muito difícil. Os outros carros, eles sem luz, os outros carros do outro caminho poderiam vir e ninguém sabia que o carro tinha um carro ali. Estava muito escuro. Como é importante cada um de nós, não é? Como que a luz é importante? Como que é importante cada um de nós sermos luzes, não é? Neste mundo que é de pecado, nesse mundo escuro. Deus também usa meninos e meninas, não só adultos, pessoas mais velhas, mas Ele usa também as crianças, como pessoas especiais, portadoras de luzes. E Jesus, Ele é a luz do mundo. E se a gente segurar na mão de Jesus, o que vai acontecer? Ele vai nos guiar na escuridão, que nem o caminhão ajudou o carrinho. Jesus sendo a luz, a gente segurando a mão dele, a gente vai precisar ter medo? Não, a gente não vai precisar ter medo. A gente vai conseguir enxergar o caminho e que possamos sempre lembrar disso. Hoje, nós vamos pintar uma história, uma figura relacionada com essa história. E vocês vão poder lembrar que quando você tiver com algum medo ou precisar de alguma ajuda, quem é que pode ajudar a gente? Deus, Jesus, Ele pode ajudar a gente. Então, vamos sentar do lado do papai e da mamãe, vamos receber nossa figura agora. Esse mês é um mês diferente, principalmente porque a semana que está a seguir é a semana do agradecimento, do Thanksgiving, onde a gente começa a enxergar a vida diferente e dar valor à nossa vida, não é verdade?
E eu penso que uma das coisas que eu sou mais grato é de estar rumo ao céu, porque Jesus nos tornou isso possível. E eu agradeço muito, muito a Deus. E quando eu era criança, eu sonhava muito com o céu. E eu gosto de sonhar com o céu. Hoje de manhã eu estava falando com a minha esposa e nós víamos discutindo como é que será o céu para nós. Como é que é o céu para você? Eu não sei, mas eu agradeço desde já porque eu quero estar lá. E eu gostaria que você estivesse também. E lá então nós descobriremos como será o céu. Obrigado, Senhor, por isso. E eu agradeço. Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, num lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou: você não lembra mais da igreja do interior? Eu era só um menino ali, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Meu pai chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois deu um livro a outro alguém falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei-o e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu nos revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou em minha mão e disse: filho, obrigado por dar teu coração.
Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Hoje eu sou tão feliz. Amém, Senhor. É sempre muito bom quando na presença do Senhor nos reunimos, nos encontramos, porque dele aprendemos, porque é gostoso estar na presença do Senhor. Agradecemos ao Cristiano os momentos também que foram separados para essa adoração a Deus, para o nosso deleite. Agradecemos a Deus pelos nossos irmãos, amigos que estão aqui neste dia de sábado. É bom rever alguns, conhecer a outros, né? É bom rever a Tatiana, né? É bom conhecer o Pimenta. Pimenta? Que bom, Pimenta, você está aqui, viu? Pimenta, quando nós chegamos hoje aqui antes da escola sabatina, nós o conhecemos, embora já tínhamos ouvido falar a respeito dele, né? A esposa Esmeralda, que tem estado conosco já há algum tempo. O Pimenta teve um tempo no nosso país e agora está aqui. E está nos visitando. O Pimenta já recebeu um negócio hoje pela manhã da escola sabatina, não foi? Será que ele merece mais alguma coisa? É mesmo? Você merece alguma coisa a mais, Pimenta? Você acredita que sim? Ok, vamos fazer o seguinte, Pimenta. Eu tenho duas coisas. Uma eu vou te entregar agora. E a outra eu vou te levar pessoalmente à sua casa. Combinado? Então, eu vou passar para suas mãos mensagens e paz e esperança na voz de Cid Moreira. Ok? Vem à frente, por favor. Receba aqui um DVD, um CD, para você ver com sua família. E depois eu vou ter um outro livro, A Grande Esperança, que eu quero levar à sua casa. Tá bom? Seja bem-vindo. Aqui está para você. Tá? Eu tenho certeza que vai gostar. Tá bom? Uma saudação para o Pimenta, né, que está nos visitando esse dia. Pela primeira vez, a Tatiana é de casa. Você quer uma saudação também, Tatiana? Então vamos dar, ela quer também a saudação, muito bom, né? Kaique, o menino sorriso, você quer também a saudação? Hã? O Kaique tem participado conosco de um estudo bíblico, durante a semana, exatamente com a Tatiana e outro grupo, tem 6 pessoas. Na última quinta-feira tivemos 7, né, com a Fabiana. Então vamos orar por esse pequeno grupo. E que Deus continue abençoando a todos nós que estamos aqui nesse dia de sábado. A nossa proposta hoje, queridos, é darmos uma continuidade, sem dúvida, né? Quando estudamos a Bíblia, nós encontramos uma continuidade de temas e assuntos. E esses temas, eles nunca se esgotam e sempre estão falando ao nosso coração. A nossa lição tem abordado sobre as belezas, as maravilhas do santuário. O santuário é a expressão de amor de Deus. O santuário é o encontro da misericórdia e da justiça. O santuário se faz presente na vida do cristão desde quando o homem pecou ali, errou, e vai até a eternidade. É interessante quando nós estudamos a mensagem do santuário. E nós queremos falar um pouquinho sobre o elo da salvação, ou o elo da reconciliação, ou também alguns optam em dizer
uma ponte sobre o abismo. Antes, porém, nós vamos fazer uma pergunta para não respondermos audível, de forma audível, melhor dizendo, mas para nós mesmos. Olhando para você, olhando para nós, quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Quem eram os nossos primeiros pais? No princípio de todas as coisas, Adão e Eva, quem eram eles? Quem é você hoje? Quem sou eu hoje? Quem somos nós? Às vezes, queridos, nós queremos negar ou omitir, como você queira entender, ou disfarçar a nossa identidade. Por vezes nós queremos colocar uma máscara ou uma capa. Em alguns momentos até conseguimos, diante das pessoas, diante do esposo, diante da esposa, diante do pai, diante dos filhos, diante do padre, diante do pastor, diante do chefe do trabalho, até conseguimos. Mas diante de Deus, nunca, jamais. Para Deus, aonde nós estamos, aonde nós estivermos, sempre seremos vistos como somos. É impossível enganar a Deus. Quem nós somos hoje? É possível que alguns, de quando em quando, não queiram admitir. Mas o homem hoje é juiz. O homem hoje, muitas vezes, nós somos preconceituosos, egoístas, vingativos, tramamos a desgraça do outro, o mal do outro. Essa era a característica do homem. E está dentro de todos nós. Está dentro de mim, está dentro de todos nós. Agora, vai depender como nós atuamos, para que essas virtudes, entre aspas, porque não são virtudes, para que essas características negativas, elas assumam uma postura, dominem ou não sobre nós. Então, esse é o homem, essa é a realidade, irmãos. Nós somos assim, vingativos, nós temos a tendência para o mal, somos preconceituosos às vezes, separatistas, egoístas. Essa é a nossa tendência. Embora não devamos ser assim, e é possível não ser assim, mas a nossa tendência é para ser assim. Está dentro de mim, dentro de você. Como eram os nossos primeiros pais, Adão e Eva? Como eles foram criados? Ontem nós estávamos numa classe bíblica em Nagataki, exatamente falando sobre esse tópico, foi muito interessante. Como as pessoas estavam perguntando sobre a natureza do homem antes e como é agora e como será no futuro. Como foram criados nossos primeiros pais? Foram criados com nobreza, polidez. As características dos nossos primeiros pais eram características de pureza. Eram características de gentileza. Tenta imaginar tudo o que é bom. Assim eram as características dos nossos primeiros pais. Eram de espírito equilibrado, emoções equilibradas, sem desvios psicológicos. Era perfeito. Pois disse Deus, em Gênesis capítulo 2, versículo 31, olhou Deus tudo quanto tinha feito e disse, e eis que és o quê? Muito, muito e muito bom. O homem de características nobres, ele era polido, ele era cortês, ele tinha princípios morais. Mas o que se tornou o homem? Numa tragédia, irmãos. Numa tragédia. A pureza era tão grande, que por nós vivemos num mundo de pecado e mal, a gente duvida, e a gente não consegue entender, principalmente os homens, né, masculino, porque estavam nus e não perceberam, não tinha malícia, impressionante. Quando nós olhamos para o mundo de hoje,
O homem, quando olha para uma mulher quando olha para um homem, principalmente nos dias em que a gente vive, onde tudo é sensual, aonde se defende o pecado, onde a mídia e tudo mais, como? O homem e a mulher eram nus e não percebiam, não tinha malícia nenhuma, e isso é conto da carochinha. Tamanha é a nossa condição hoje, tamanha é a nossa posição hoje em decorrência do pecado que entrou neste mundo. Então, o homem era nobre, o homem era puro, e não poderia ser diferente. Por quê, queridos? O homem fora criado à imagem e à semelhança de Deus. O homem andava na presença de Deus. O homem comungava com Deus. E não poderia ser diferente? Diga com quem tu andas que eu direi o quê? Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Então o homem era puro, o homem era santo. Os seus pensamentos eram puros. Santos eram os seus intentos. Criador e criatura estavam em harmonia. Se comunicavam face a face todos os dias. Assim nos diz Gênesis capítulo 3, versículo 8. Criatura e criador estavam juntos. Aí vem a pergunta que a maioria de nós já sabemos, ou se não todos. Senão os pequeninos que estão crescendo e se desenvolvendo. E por que esse tipo de coisa não foi mantido? Por que esse tipo de atitude não foi mantido no homem? Ou seja, essa pureza, essa inocência, esse se dar sem querer nada em troca, sem interesse, sem visar o prejuízo do outro, sem guardar rancor, raiva. Por que foi mudado isso? O que aconteceu? Por causa de uma coisa chamada, queridos, desobediência. Da desobediência entrou o mal, entrou o pecado e tudo mais. Pela desobediência entrou a transgressão. E aí tornou o homem um caos. Mudou tudo. As faculdades nobres foram pervertidas. O egoísmo substituiu o amor. O homem sai de um mundo perfeito de paz para entrar no mundo onde Satanás se fez príncipe e representante da terra. Onde está isso? Vamos acompanhar comigo. João. Vamos lá em João. Jesus Cristo, ele não nega essa questão sobre Satanás nesse mundo. João, capítulo 14 e 16, nós encontramos Jesus falando exatamente sobre essa questão. Vejam. João, capítulo 14, no versículo 30. Disse Jesus: já não falarei muito convosco. Por quê? Aí vem o quê? O príncipe deste mundo, e ele nada tem a ver comigo. Uma menção a Satanás. Em João capítulo 16 ainda, nós encontramos no versículo 11. No versículo 11, outra menção do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Uma menção a Satanás como príncipe deste mundo. Quando ele conseguiu levar Adão e Eva ao pecado, ele recebeu como que da mão de Adão e Eva o domínio que fora dado a Adão e Eva por Deus quando Adão e Eva foram criados. Então ele recebeu e tornou-se príncipe deste mundo. E é Jesus quem fala a respeito disso. Quando nós encontramos o livro de Jó, no capítulo 1, esse pensamento ele é confirmado ou ratificado. Jó capítulo 1, no versículo 6 e 7. Velho Testamento, o livro de Jó. Assim nos fala sobre Satanás como representante, príncipe deste mundo. Numa época especial, quando Deus esteve reunido com o seu povo, a Bíblia diz que simplesmente Satanás se intitula como, olha lá, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse:
de rodear a terra e passear por ela. Bem, queridos, em sua rebelião contra Deus, Satanás sempre procurou manchar o caráter de Deus. Sempre buscou desfazer aquilo de puro e bom que Deus havia criado. Ele buscou induzir os anjos e jogá-los contra Deus. Ele buscou denegrir o caráter de Deus diante dos anjos. Essa postura, muitas das vezes, queridos, ela é desenvolvida por nós, seres humanos. Interessante que a Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundície, que não há nada bom em nós, que não há um justo sequer nessa terra, justo somente Deus, em decorrência o quê? Do pecado. Em decorrência desse mal. Satanás, nos diz a Bíblia, conseguiu seduzir a terça parte dos anjos. Olha o poder persuasivo que ele tem. Conseguiu seduzir a terça parte dos anjos e jogar contra o Senhor. A ponto da Bíblia falar em Apocalipse que não achou mais lugar. E Satanás teve que ser expulso exatamente com os anjos caídos. Satanás sempre buscou frustrar o plano da salvação. E foi com esse propósito que ele veio a esse mundo, perseguiu a Cristo Jesus. É com esse propósito que ele tem perseguido aqueles que buscam andar nas sendas do caminho verdadeiro. Essa manhã, conversando com alguém a respeito das tribulações da vida, dos problemas, e esse alguém falou: pastor, parece que tudo estava indo muito bem, e de repente vem mais tempestades. Irmãos queridos, se você quer fazer a vontade de Deus, se você deseja realmente estar em harmonia com Deus, saiba que Satanás sempre procurará colocar obstáculos, dificuldades, para que eu e você abandonemos o barco, larguemos a fé. As tempestades marcarão a nossa vida até o último instante, até o momento que Cristo Jesus realmente vier buscar o seu povo, porque está profetizado que isso iria acontecer. Deus fez o homem feliz e puro. Em seu estado de inocência, mantinha o homem em comunhão com aquele com quem ele se encontrava todos os dias, e aonde estava o tesouro da sabedoria e da ciência. Porém, queridos, após o pecado, a felicidade se foi, a alegria passou, e o homem agora se viu separado de Deus. Isaías 59, versículo 2, um texto bem mencionado, nos fala que os vossos pecados fizeram e fazem separação entre mim e vós. É Deus falando que os pecados da humanidade fazem separação entre ele, o Criador, e a criatura. Não mais se achou lugar nos céus para o homem. Não mais encontrou o homem paz em decorrência da desobediência. Assim, queridos irmãos e amigos, Deus deseja que eu e você aprendamos e repitamos e coloquemos sempre em evidência, em nossa mente e em nossa vida, que desobediência às orientações, aos estatutos dele, aos mandamentos dele, é pecado. Desobediência à orientação divina é separação do Criador. O homem, em seu estado de pecado e desobediência, ele se tornou e se torna infeliz. Ele não se encontra em harmonia com o seu Criador. O pecador não poderia sentir-se feliz na presença de Deus. Alguém certa vez disse o seguinte: Deus é muito mau, Deus é muito tirano, porque não deu oportunidade a Satanás. Essa pessoa automaticamente está equivocada, porque ela não conhece as Escrituras, não conhece todo o contexto. Satanás teve oportunidade, mas mesmo assim rejeitou. Deus é mau porque se ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, porque ele lançou neste mundo de miséria, de morte, de violência, dizia essa pessoa cuja mente é totalmente irracional. Numa postura de acusar a Deus, nós tentamos argumentar com essa pessoa sobre o carinho, sobre o amor de Deus, sobre a justiça de Deus. Mas mesmo assim,
ela não conseguia, não foi capaz de entender. Mas, queridos, analise as expressões que eu vou colocar agora. O pecador não poderia sentir-se feliz na presença de Deus após o pecado. Por quê? Ele iria se esquivar ao contato dos seres santos. O céu não seria mais o mesmo lugar para ele. O céu não teria a mesma beleza que tinha antes para ele, porque ele se rebelou contra os céus. Ele se tornou, digamos, contrário aos princípios e regimentos daquele céu. A mesma coisa quando você cria os filhos, e se um dos filhos, ele resolve se rebelar contra os preceitos do lar, as regras do lar, os estatutos do lar, a boa ordem do lar, ele não se sente bem mais em viver naquele lar. Ele não se sente bem com no relacionamento com seus pais e nem mesmo com seus irmãos. Não tem como. Então o céu não seria a mesma coisa mais para o inimigo. O céu não iria gerar gozo algum para o pecador. Seus interesses, pensamentos e motivos seriam bem diferentes dos que animam os habitantes que ali viviam ou que ele vive. Seria uma nota discordante na melodia celeste. O céu seria um lugar desagradável. Desejaria esconder-se constantemente daquele que era a luz e o centro das alegrias. Será que isso é comprovado biblicamente? Será que nós podemos ver isso biblicamente? Vamos lá então, em Gênesis no capítulo 2. Gênesis capítulo 3, melhor dizendo. Vamos ver isso. Gênesis capítulo 3. No versículo 8. Gênesis 3, versículo 8. Após o pecado, algo aconteceu. Vamos aí? Quando ouviram o quê? Quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor que andava pelo jardim, pela viração do dia, eles correram para se encontrar com o Criador e se colocar na presença dele, o homem e sua mulher. Foi isso? O que a Bíblia diz? Eles se esconderam, eles fugiram da presença do Senhor, e entre as árvores, eles se esconderam do Senhor. Irmãos queridos, desobediência, pecado, erro, faz com que nós nos afastemos das pessoas ou do ambiente onde nós estamos. Vamos supor, um exemplo bem prático. O filho, ele tem a fase, quem sabe, a fase de 6 anos, 8 anos, já entende alguma coisa. O pai fala para ele: filho, não mexa nisso, porque se você mexer e quebrar, quando o papai chegar, nós vamos ter que conversar sério. E o filho entende essa expressão conversar sério, era sério mesmo. Algumas lágrimas iriam ter lugar, iriam acontecer. Um certo dia o pai saiu e o menino vai, desobedece e mexe. E ele não teve muito cuidado e quebrou uma peça de estimação, uma ferramenta caríssima, não importa, imagine alguma coisa. E quando aquilo quebrou, ele já imaginou: eu estou em problemas, eu vou apanhar, eu vou chorar, eu vou sofrer as consequências, porque desobedeci. E agora quando o pai chega, ele fica apreensivo. O pai costuma chegar às 6 horas em casa, por exemplo, e ele não fica mais tranquilo. À medida que vai se aproximando o horário do pai chegar, ele fica nervoso, e ele quer se esconder, e ele quer ficar mais perto da mãe, como uma proteção do pai, enfim. Por que disso, queridos? Porque ele desobedeceu, porque ele está em erros, porque ele está em pecado, porque ele está em transgressão. A Bíblia diz o seguinte: a ninguém deveis nada, né? O amor, a simpatia, não é só questão de dinheiro. A ninguém deveis nada. Porque quando nós devemos alguma coisa a alguém, nós fugimos desse alguém. Nós não queremos estar com esse alguém. Por exemplo, se você deve alguma coisa a alguém, independentemente de dinheiro, se você deve alguma coisa a alguém, e uma outra pessoa chama você: fulano, vamos comigo na casa de Beltrano? Olha, rapaz, agora eu não posso, eu tenho outro compromisso, quem sabe em outro dia.
eu fujo o máximo possível. Por quê? Eu devo alguma coisa, eu estou em desarmonia, eu estou em transgressão, eu estou em desobediência. Então, queridos, assim aconteceu no princípio, e o céu não seria o mesmo lugar de paz e de harmonia. Não é um decreto arbitrário da parte de Deus, que veda o céu aos ímpios ou aos pecadores. Estes são excluídos por sua própria inaptidão para dele participar. Interessante isso que está aqui. Na classe que nós participamos hoje, algumas perguntas tiveram lugar, e um comentário dentre vários foi o seguinte: o sangue de Cristo Jesus foi derramado um dia na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Porém, o sangue de Jesus, ele se torna inútil quando as pessoas realmente não reconhecem o amor e o sacrifício de Jesus para que realmente seja purificado. Não tem jeito. Então, aquele que rejeita, não tem como realmente receber as bênçãos. Por isso Jesus disse assim: olha, filho, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei, mas se alguém não abrir, eu respeito, eu fico do lado de fora, não tem problema nenhum. Porém, você também não tem partes comigo. Você também não tem direito à minha salvação. Em outras palavras, não é que Cristo Jesus seja mau, não é que Deus seja arbitrário em deixar as pessoas fora se perderem, não, queridos, pelo contrário. A Bíblia diz que o Senhor deseja que todos sejam salvos. Ele não tem prazer na morte de ninguém. Mas se o homem escolhe andar nos seus erros, numa vida de desobediência, numa vida de transgressão, não fazer a vontade de Deus, transgredir os seus mandamentos, o que Deus pode fazer? Você tem o seu filho, ou você conhece alguém que você ama, ou você tem, quem sabe, um amigo, e você orienta esse amigo: olha, não faça isso porque você vai se dar mal. Filho, não ande por esse caminho, não se una a essa companhia, não use isso porque isso não vai acabar bem. Você orientou. Enquanto o filho é pequeno, ou quando a pessoa ainda depende muito de você, você pode até ser mais enérgico, mas à medida que a pessoa vai se libertando, vai se independendo, ou um filho que se torna homem, ou uma filha que se torna já uma mulher formada, você não pode fazer mais nada. Ele vai tomar a decisão dele. Meu pai falou isso, mas dane-se o que meu pai disse, eu vou fazer e acabou. Agora eu sou homem formado, agora não tenho que prestar obediência a coisa nenhuma. Você não pode fazer nada. Lamentavelmente, chorar, sentir pelo amor que você tem ao seu filho ou amigo, pelas consequências das escolhas erradas. Queridos, assim também é Deus. Assim também é Deus. Ele simplesmente diz e fala: David, este é o caminho. Ele simplesmente diz assim: Esmeralda, este é o caminho. Fala assim: olha, Cleito, esta é a minha vontade. Luiz, andai por aqui você vai bem. Mas o Luiz diz: não, Senhor, eu quero andar segundo a minha vontade. Eu quero fazer o meu desejo. Ok. Como eu te respeito e te amo, eu tenho que aceitar a sua decisão. Embora não é esse meu propósito, não é esse meu sonho, não é essa a minha vontade para você. Então, queridos, se o homem se perde, não é por culpa de Deus, é por sua própria culpa. Em síntese, o pecado baniu o homem da presença de Deus e continua banindo. Por que algumas pessoas, queridos, sofrem nesse mundo, em todos os aspectos possíveis? Porque rejeitam o que é certo, porque abandonam o que é Deus. Porque algumas pessoas, mesmo estando nas igrejas, quer sejam católicos, quer sejam adventistas, quer sejam batistas, pentecostais, que têm conhecimento da palavra, mas sofrem, porque são rebeldes aos princípios de Deus, porque são desobedientes aos princípios de Deus, conhecem a Bíblia, mas não fazem uso da Bíblia, conhece as orientações que Deus tem, mas não segue as orientações que Deus tem. Por isso Jesus foi claro, que naquele dia, muitos irão dizer: Senhor, em teu nome nós pregamos, nós tínhamos a Bíblia, nós orávamos, saem de perto de mim, porque eu não vos conheço, porque vocês não fizeram a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Assim, irmãos queridos, vir à igreja não é passaporte para a Canaã celestial. Estar na igreja não quer dizer que eu já estou com a coroa da vida assegurada. Uma coisa
é você estar na igreja, e outra coisa é você viver os ensinamentos que a palavra de Deus coloca para você e para mim. É diferente. Muitos se dizem cristãos, mas será que todos na realidade são cristãos? Será que todos somos cristãos? Será que todos nós realmente refletimos o caráter de Deus em nossa vida? Aí está a grande diferença. Aí está a grande diferença. O pecado criou um abismo, uma grande separação. Por isso Deus falou em Isaías 59, versículo 2: os vossos pecados fazem separação entre vós e mim. E é impossível por nós mesmos, queridos, ouçam bem isso, e é impossível por nós mesmos escaparmos do abismo do pecado em que estamos mergulhados. É impossível por nós mesmos escaparmos do abismo do pecado. Nosso coração é mau e não podemos transformá-lo por nós mesmos. Quer ver? Jó, capítulo 14, versículo 4. Vamos ler Jó, capítulo 14, versículo 4. O que diz Jó? Capítulo 14, versículo 4. Nós já fomos ao livro de Jó nesta manhã, mas vamos ver agora vamos recorrê-lo para uma outra situação. Jó, capítulo 14, versículo 4. Vejam só, queridos. Assim nos diz o texto: quem da impureza ou quem da imundícia poderá tirar o quê? Coisa pura? O que diz a resposta aí? O que é a resposta? Ninguém. Em Romanos capítulo 8, versículo 7. Em Romanos capítulo 8, versículo 7, nós encontramos uma outra descrição bíblica com relação à natureza do pecado. Romanos 8, versículo 7, Novo Testamento, assim nos é dito. Assim nos é dito. Romanos 8, versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode o quê? Estar. Algumas traduções trazem assim, né? Por isso, a inclinação da carne, esse desejo, ou essa inclinação de fazer o que é errado, o pecado, é uma inimizade contra Deus. Permitam ler um trechinho do Caminho a Cristo, página 18, que diz assim: a educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação, mas neste caso são impotentes. Poderão levar a procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar os mananciais da vida. Então, irmãos, interessante, cultura, educação, o exercício da vontade, tudo isso tem o seu valor, mas não pode transformar o coração. Cristo Jesus é que tem esse poder, só Ele tem essa virtude. O homem está de um lado e Deus do outro. O homem está de um lado e Deus do outro. Separado pelo quê? Pelo pecado. Imagine a situação do homem, assim, Deus, homem, e um intervalo, o pecado. Imagine um rio. Você está numa margem e Deus do outro, e no meio um rio profundo, com correntezas fortes, e que você não tem como, se você cair ali, você vai morrer, vai perecer. Então, queridos, Deus está de um lado, você está do outro, eu estou do outro. No meio estão as nossas paixões, estão as nossas mazelas, o nosso egoísmo, está a nossa inveja, está o espírito de vingança, está conosco o desejo de prejudicar os outros, de caluniar os outros. Isso tudo está dentro de nós, porque é inclinação para a carne, e tudo isso faz separação entre nós e o nosso Deus, entre o Criador. As correntes dos vícios, as paixões, os prazeres, a mentira, tudo isso leva a uma distância de Deus. Tudo isso leva a uma distância de Deus. Mas, pastor, será que a gente pode ser melhor? Será que a gente pode ser menos mentiroso? Será que a gente pode ser menos egoísta?
Será que a gente pode olhar para uma mulher e não ter aqueles desejos que o homem tem? Será que a gente pode ver alguém crescendo do lado e não cobiçar e não desejar que ele vá mal? Será que a gente pode conviver com uma mesma pessoa e ver que ela está crescendo e eu não botar o pé na frente para ela cair, para poder eu passar à frente dela? Será que pode? Sim, queridos, lógico que pode. Porque senão o sacrifício de Jesus seria em vão na cruz do Calvário. Senão, para que nós estamos aqui? Se eu não posso ser melhor, então o que eu estou fazendo na igreja? Para que serve então esse livro? Então rasgue e jogue fora, não tem valor nenhum. Mas como ele tem poder, e eu tenho visto vidas transformadas, e a minha vida foi transformada em muito daquilo que eu era um dia, eu continuo crendo, continuo firme, porque em Cristo Jesus há poder. Mas por que esse poder não funciona na minha vida? É porque eu não obedeço, é porque eu não ando em harmonia, é porque eu venho para a igreja, mas quando eu saio para a igreja, eu faço tudo o que é errado, eu volto para as minhas paixões, eu volto para os meus vícios, e aí, queridos, eu anulo esse poder. Então, em outras palavras, eu uso isso aqui como fachada, eu não uso a Bíblia como um manual que possa realmente me resgatar. Pensemos nisso, queridos. Precisamos de um poder que possa atuar em nosso interior e transformá-lo. E esse poder, queridos, não é outro senão Cristo Jesus. Por isso Jesus é enfático: sem mim vocês nada podem, sem mim vocês nada podem fazer. Só a graça de Cristo pode causar em nós uma transformação e avivar nossas faculdades amortecidas para uma vida santa em harmonia com Deus. Disse Jesus: aquele que nascer de novo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o quê? Aquele que não nascer de novo não pode ver o quê? O reino de Deus, irmãos. É preciso nascer de novo. Nós precisamos nascer a cada dia. E esse nascimento só é possível mediante quem? Cristo Jesus. E o que é esse nascer de novo? É renovação de mente, é renovação de propósitos, é renovação de atitudes. É saber que eu não devo continuar trilhando nesse caminho e abandoná-lo. E queridos, todos nós sabemos os caminhos onde nós temos trilhados. Todos nós sabemos as atitudes que temos praticados e que não são as melhores. E por que continuar? Porque não queremos ser novas criaturas? Porque não queremos nascer de novo? Por quê? Nascer de novo é colocar-se nos braços do Pai. Nascer de novo é dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero realmente ser uma nova criatura. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, custe o que custar. Ainda que eu tenha que perder alguns valores temporais, ainda que eu tenha que perder algumas paixões temporais, custe o que custar, eu quero fazer a tua vontade. Sabe por quê, queridos? Porque no final, todos os nossos prazeres vão ficar nessa terra, todas as nossas luxúrias vão ficar nessa terra. Porém, o que mais importa é o nosso caráter e a nossa salvação. Aí vem a pergunta: estamos nós trabalhando em cima disso? Estamos nós construindo esse caráter? A ideia de que basta desenvolver, ouça bem isso, a ideia de que basta desenvolver o bem que por natureza existe no homem é um erro fatal. O bem que podemos fazer não pode comprar a nossa salvação. Existem algumas filosofias por aí, como esta: você é uma pessoa fantástica e dentro desse princípio você pode se autodominar, você pode providenciar a sua própria salvação, você pode ser o seu próprio Deus. Essa é a filosofia da nova era, essa é a filosofia dos tempos modernos, filosofias provenientes do Oriente, que está grandemente marcada no nosso Ocidente. Isso, queridos, faz com que realmente o homem descarte a necessidade de um Salvador. Isso faz com que realmente o homem, então se eu posso ser boa pessoa, então para que eu preciso de Cristo? Se eu posso fazer boas obras, então para que Cristo em minha vida? Eu não preciso dele em hipótese nenhuma. Porém, amados, nunca nos esqueçamos que se nós não aceitarmos a Cristo Jesus,
não reconhecermos o amor dele e o sacrifício dele, não seremos salvos. Sabe por quê? Ah, pastor, isso é coisa da sua cabeça. Não, queridos. Porque a Bíblia diz assim, numa sequência de versos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para quê? Para quê? Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o crer em Jesus é importante, Jesus faz parte. Depois nós encontramos no livro de Atos, porque não há nenhum outro nome dado abaixo dos céus que importa que nós sejamos o quê? Salvos. A nossa salvação está diretamente ligada com Cristo Jesus. Então, irmãos, não temos como. Jesus Cristo veio morrer na cruz do Calvário para bancar um herói, para se aparecer, não. Jesus Cristo veio morrer na cruz do Calvário, porque só mediante a morte de Jesus, eu e você poderíamos ser restaurados. E aí, queridos, vem então o elo da salvação. Cristo Jesus, esse elo da salvação. Bonita lição da escola sabatina que a gente tem estudado durante todo o trimestre, irmãos. Profundos, quantos dados, quantas coisas. Eu gostei quando hoje pela manhã, inclusive, da participação do próprio Pimenta, as ideias e tudo mais. E como que é esse negócio, como que funciona? Toda aquela matança de cordeirinhos era o amor de Deus, a mensagem de Deus dizendo: olha, vocês erraram, vocês se afastaram de mim, vocês criaram uma separação, mas eu tenho um resgate, eu tenho algo que vai pagar, eu tenho algo que vai fazer com que vocês voltem a mim. Todos esses cordeirinhos, eles simbolizam a salvação em Cristo Jesus. O sangue desses cordeiros não tem poder para purificar pecado nenhum, mas eles apontam, e se vocês aceitam pela fé, se vocês realmente aceitam Cristo Jesus, então vocês são perdoados, porque a Bíblia diz que Cristo Jesus veio a este mundo, e através do seu sangue destruir as obras de Satanás, queridos. Por isso, irmãos, nós precisamos de Cristo Jesus, nós precisamos aceitá-lo. O homem natural não compreende as coisas espirituais, mas só mediante o estudo da Bíblia é que nós conseguimos entender. Só em Jesus nós podemos ter o novo nascimento, porque Ele tem a vida está nele. Paulo disse: a lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom, porém acrescentou em seu estado de pecador: mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Paulo conhecia a lei, queridos, mas ele também conhecia a santidade de Deus, e ele desejava a pureza, desejava a justiça, mas ele não via isso em sua própria pessoa. E aí ele exclamou, lá em Romanos 7:24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha aí Romanos 7, versículo 24, queridos. Imagina o apóstolo Paulo. Eu admiro o apóstolo Paulo, queridos. Eu amo as cartas do apóstolo São Paulo. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses. Quantas mensagens lindas tem. Mas olha a experiência deste homem. Este homem que era perseguidor dos cristãos. Este homem que perseguia, prendia, matava, batia nos cristãos. Olha agora a que ponto ele chega. Miserável homem que sou. Algumas traduções trazem em Romanos 7:24: desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Em outras palavras, quem me salvará? Mas aí ele complementa: graças dou a Jesus Cristo, meu Senhor Salvador. Então, queridos, só Cristo Jesus pode o quê? Nos salvar. Só que Jesus pode nos restaurar. Miserável-me que sou, disse ele. Esse também é o brado que muitos hoje neste mundo, Estados Unidos, Brasil, Japão, têm elevado pelas suas atitudes, pelas suas amarguras, pelos seus pecados. Miserável homem que sou. Mas queremos dizer uma coisa, queridos: aqueles que assim se voltam para o Senhor, reconhecendo as suas debilidades, encontram no Senhor a paz, encontram no Senhor a restauração. Eu ainda ouvia pela manhã, na mesma classe, quando alguém dizia, quando Jesus Cristo se apresentou para ser batizado diante do Jordão,
ali diante de João Batista, João Batista fez com que as atenções de todos se voltassem para Jesus. Ele disse o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Irmãos queridos, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Nós queremos terminar a nossa reflexão nesta manhã. Nós queremos ter a certeza que todos nós vamos sair daqui compreendendo, entendendo que sem Cristo Jesus na nossa vida nós não somos nada. Não é pastor que salva, não é sumo sacerdote, não é nenhum líder religioso, não é igreja nenhuma que salva, não é doutrina nenhuma que salva, é Cristo Jesus quem salva. E se nós nos afastarmos de Cristo Jesus, queridos, nós estamos perdidos. Estamos perdidos. Precisamos dele para que a cada dia possamos ser melhores, para que a cada dia possamos ser transformados, para que a cada dia possamos ser novas criaturas. Novas criaturas. Irmãos queridos, eu tenho visto ao longo de minha jornada cristã e de ministério, pessoas más transformadas em pessoas dóceis e bondosas. Pessoas ébrias, digamos, pessoas bêbadas, embriagadas ao longo da vida, desgraçando a família, perdendo emprego, não se dando bem em lugar nenhum, sendo transformadas e sóbrias pelo poder transformador de Cristo Jesus. Pessoas que diziam: eu jamais vou conseguir deixar o vício do cigarro, ou disso ou daquilo, e em Cristo Jesus, hoje são pessoas que o vício ficou para trás, foram vitoriosas em Cristo Jesus. Pessoas rudes, pessoas de temperamento duro, tremendo, mas que se colocaram aos pés do Senhor Jesus e se tornaram amáveis, pessoas benquistas. Há pessoas, queridos, que só a presença, só quando elas se apresentam na esquina, as pessoas que estão conversando: olha, eu tenho que ir embora agora, porque não quer que a pessoa se aproxime, porque é de temperamento terrível, é má. E essas pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. Cristo Jesus pode todas as coisas, porém tudo que Ele precisa é do nosso coração. Tudo que Ele necessita é a nossa entrega. É nós realmente o buscarmos com sinceridade e deixar com que realmente Ele possa transformar o nosso coração. Por que continuarmos em resistir à vontade de Deus? Por que continuarmos brincando com o pecado? Por que continuarmos postergando a nossa decisão de seguir a Cristo para depois, como nós podemos fazer hoje? A todo instante, queridos, nós podemos aceitar e seguir ao Senhor Jesus Cristo. E por que nós adiamos? Porque nós, como membros de igreja que nós conhecemos, porque muitas das vezes não tomamos a postura que deveríamos tomar, de vivermos uma vida coerente, de sermos luzes, conforme a historinha das crianças que a Aline contou nesta manhã, de sermos luzes por onde nós passarmos, sermos jovens de valores, homens honestos, homens realmente capazes de estender a bandeira da honestidade, da fidelidade a Deus, da fidelidade à esposa, homens que realmente tomam um compromisso com Deus, um compromisso com os filhos. Por que não, queridos? Porque continuar a viver uma vida de mazela, uma vida de duas caras? Diante do meu patrão eu sou uma coisa, mas quando ele está por fora eu roubo, eu desfalco mercadoria. Porque diante do vizinho eu sou uma coisa, mas quando estou por trás dele eu quero ver a desgraça dele, eu calunio a ele. Por que disso? Por que diante da esposa ou do esposo eu sou uma coisa, mas quando estou distante dele ou dela eu sou outra coisa totalmente diferente? Por quê? Podemos esconder do esposo, da esposa, podemos esconder do pastor, podemos esconder do ancião, podemos esconder do nosso irmão de igreja, mas lembre-se, irmão querido e amigo, de Deus jamais, nunca podemos esconder nada. Por isso é importante que hoje, agora, nós tomemos uma postura e aceitemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, irmãos. Não há outra solução, não há outra saída. Nesta manhã, queridos, nós desejamos terminar o nosso culto com algo bem sensível, conhecido de toda a nossa irmandade, exceto, quem sabe, de umas duas pessoas que estão aqui nesta manhã. O Senhor tinha me impressionado nesse dia, ou eu tinha sentido a impressão desse dia por uma mensagem bem diferente desta.
porém circunstâncias mudam. E por amor à causa, salvação, alguns ajustes às vezes precisam ser feitos. E nesta manhã o Senhor está pedindo a mim, para eu entregar a minha vida a Ele, o coração a Ele. Está pedindo a você, para você entregar a sua vida e o coração a Ele. Está pedindo a você, para que você realmente possa deixar Ele andar com você. Está pedindo a você pelo menos uma oportunidade para fazer uma experiência com você. Algumas semanas atrás, queridos, eu tive que quase que oferecer dinheiro. Tive que quase que, entendam no bom sentido, eu não tive quase que falar o que você quer, o que você precisa, pelo menos para passar durante a semana, um instante comigo só estudando a Bíblia. Depois você não precisa ir para a minha igreja, você não tem que vir para a minha igreja, mas pelo menos você precisa conhecer algo que você não conhece. Eu fiz de tudo. Consegui arrancar no momento a decisão, mas o inimigo, queridos, ele não quer perder. E ele conseguiu com muito jeito arrebatar, desviar a atenção dessa pessoa, e com tristeza, com lágrimas no interior, eu não consigo mais, não posso mais continuar estudando, ou pelo menos só começamos, para vocês terem uma ideia, 2 lições, quando a coisa estava pegando um gosto especial, o inimigo atuou de tal maneira, e que desviou a atenção da pessoa, e você liga, e você sente a mentira no ar, você sente nitidamente que a pessoa está te evitando ao máximo, porque ela não quer conhecer, não quer estudar. E queridos, isso traz uma dor que vocês nem imaginam. Se você não experimentou essa dor ainda, peça a Deus para você experimentar. Porque o dia que você experimentar essa dor, você estará tendo a verdadeira paixão pela salvação de almas. E queridos, e dói quando você vê que a pessoa precisa, e que ela vai cair feio, vai perder família, e acima de tudo perder a salvação, mas a pessoa não quer, e te evita, e faz tudo, e mente, e você percebe que é mentira mesmo, porque fatos logo depois constataram que realmente a pessoa estava mentindo. O que fazer, queridos? Mas que isso não aconteça com você que está aqui nesta manhã, ou neste dia. Não saia daqui sem permitir que Jesus realmente faça parte da sua vida. Semana passada nós fizemos um batismo na igreja de Orabelli. E quando terminou o batismo, queridos, é de praxe nós fazermos alguns apelos. Apelo é uma oportunidade para mudança de vida. Apelo é uma oportunidade para nós crescermos. Nós aceitamos se quisermos, e todos nós somos livres. E nesta manhã, queridos, por incrível que pareça, não é dia de batismo nesta igreja, mas nós queremos apelar ao nosso coração ao Senhor. Queremos apelar a toda a igreja, aos amigos, a todos nós. Porque se Jesus Cristo estivesse aqui pessoalmente, Ele estaria dizendo para você e para mim o seguinte: filho, dá-me o teu coração. Filho, vinde após mim. Filho, venha e aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eu não tenho dúvidas, queridos. Mas Ele não está visivelmente, mas nós sabemos que Ele está presente. E através da palavra dEle, Ele está falando a você e a mim essas palavras. Vinde após mim. Vinde, entrega o teu coração. Eu estou batendo a porta da sua vida, do seu coração. Abra. Se você abrir, eu vou entrar e cear com você. Irmãos queridos de minha igreja, 1914 está batendo a porta.
Quais são as mudanças que nós iremos efetuar em nossa vida? Qual é a proposta que nós temos para o próximo ano? Proposta de crescimento espiritual. Ainda nesse ano, queridos, nós queremos dar oportunidade à nossa igreja, em um momento para nós crescermos. Nós precisamos nos avaliar e ver o que nós podemos fazer para sermos melhores. Irmãos, vai ser muito triste chegar no final e você olhar para o seu irmão e ver que ele não está lá, ficou para trás. O que faltou? Será tão triste. Mas continuemos. Naquela ocasião, sábado passado, fizemos um apelo, depois o batismo de alguém. E no apelo, queridos, foram algumas pessoas. Uma de maneira muito especial, estamos estudando a Bíblia já há uns 3 meses. É possível que muito em breve realmente ela seja batizada. Mas nesta manhã nós queremos fazer um apelo a todos os membros da nossa igreja. Todos os membros da nossa igreja que desejarem renovar a sua vida com o Senhor. Há um tempo eu acho que vocês não atendem apelo, ou nenhum apelo tem sido feito. Que vocês possam, quem sabe, ficar de pé, vir à frente, dizendo, Senhor, eu quero renovar a minha vida, eu quero ser uma nova criatura, eu preciso colocar em prática algumas coisas que eu sei e não estou colocando. Senhor, eu preciso ser mais puro, eu preciso ser mais pura. Senhor, eu preciso ser mais aberto, eu preciso ser mais amoroso, eu preciso deixar algumas sujeiras que eu estou praticando, estou fazendo, estou vendo, estou fazendo, enfim, não importa. Você sabe, e com Deus, acima de tudo, você sabe. Então nós vamos ter esse apelo, para você ter esse momento especial. Agora nós queremos um outro apelo, queridos. Quem sabe você que está em nosso meio, que não é membro da igreja, não foi batizado, nunca se foi batizado, enfim, mas deseja uma reconciliação com Deus, deseja um dia ser batizado, deseja, melhor dizendo, conhecer mais sobre a palavra de Deus. É possível que você esteja aqui e nem queira se batizar nessa igreja, não tem problema, porque temos que respeitar a sua decisão. Mas você tem o direito de conhecer, de saber o que é certo e o que é errado. É possível que tenha alguém entre nós que gostaria de conhecer um pouco mais, sem vínculo com a igreja, sem esta de querer bem, então eu tenho que batizar na igreja? Não, mas você tem o direito de conhecer mais as Escrituras. Então, 3 apelos. Um apelo para membros da igreja, reconsagração. Um outro apelo para quem deseja um dia ser batizado, conhecer mais as Escrituras e ser batizado. E aquele que, mesmo não pensando em batizar, mas conhecer mais sobre a Bíblia Sagrada, sobre o que a Bíblia nos ensina, ou mesmo até sobre o que a igreja ensina. Se você sentir esse desejo, vejam bem, nós vamos passar um clipe que 99% da igreja praticamente conhece, mas me marca muito, porque fala do poder de Deus na vida de alguém. E é possível que você esteja assim, mas para mim é impossível. Os meus pensamentos, a minha vida, o meu trabalho, as minhas atitudes, não tem como eu ser uma pessoa diferente. Os meus hábitos são tão diferentes que não tem como. Olha só, queridos, os hábitos dessas pessoas. Olha o que Cristo Jesus pode fazer na vida dessas pessoas e o que Ele pode fazer na nossa vida. Vamos ouvir. Depois que nós assistimos esse clipe, que é bem conhecido, repito, da igreja, eu peço permissão para repassá-lo. Aqueles que desejarem, venham à frente. Ou fiquem em pé no seu lugar, não tem problema. Mas venham à frente, dizendo, Senhor, eu quero renovar a minha vida. No caso dos membros da igreja. Aqueles que querem se batizar um dia, então, venha também à frente. E aqueles que querem conhecer mais a palavra de Deus, venha também à frente. Agora, faça de forma sincera. Se você não sentir nada, fique onde está. Não precisa vir. Porque Deus conhece o nosso interior. E, queridos, quem está falando aqui para vocês não é um homem. É simplesmente apelo que a Bíblia nos fala. É Deus que nos convida. É Deus que chama. Filho, dá-me teu coração. Vinde após mim. É Jesus quem pede. Simplesmente estamos reproduzindo aquilo que está na Bíblia. Vejamos o clipe. E depois você pode vir à frente se você o desejar. Se não, não tem problema nenhum. Mas não perca a oportunidade. Eu comecei a cantar com 15 anos de idade.
A gente já cantou assim para públicos enormes, para mais de 20, 30, 50, 100 mil pessoas. E quando a gente estava lá em cima, eu era o Deus daquelas pessoas, sabe? Você está lá em cima, você comanda eles. E jogam sim, joga uma coisa, joga outra. O momento mais difícil para mim era quando terminava um show, porque eu vi os colegas até alegres, porque o show foi um show bom e tudo, mas eu saía triste. Era um vazio e eu não entendia. Mas quando você sabe dele que as luzes se apagam, é uma insegurança tão grande que reina em você, aquilo tudo acaba e você sente um vazio muito grande porque você acaba dependendo daquilo. Durante 18 anos eu tentava me livrar do vício do cigarro, né? O primeiro dia que nós nos reunimos para estudar, eu já saí já com a certeza de que não devia fumar mais. Aquelas roupas, né, pesadas que eu usava e tal, eu comecei a mudar, eu sentia aquela vontade, aquele desejo de colocar uma camisa de manga comprida, né, e de colocar, fechar até aqui e tal, mudando o visual, né. Eu sentia esse desejo. Então, quando eu chegava na banda, os amigos falavam, olha, vem um pastor. Eu passei a frequentar a igreja os dias de quarta-feira, né, porque o final de semana, sábado e domingo, a banda estava sempre viajando a fazer show, e eu não podia ir no final de semana. Até que um dia eu fiquei cismada de tanto ir na igreja e acabei indo para a igreja por ciúme, porque eu achava que eu tinha namorado na igreja e eu fui para tirar satisfação. E nós ficamos 8 meses frequentando a igreja, numa luta muito grande, porque nós queríamos nos batizar, mas nós tínhamos a música como nosso trabalho, nosso meio de sobrevivência. A mesma dificuldade que eu estava tendo, ela também, porque ela também tinha que renunciar os 10 anos de carreira dela, né? Então, nós passamos a frequentar a igreja que hoje nos congregamos, mas ela não tinha ainda, assim, a total noção, a decisão ainda tomada, né? Naquela mesma semana ia ter um show de uma banda muito famosa aqui na Bahia, e eu cismei que eu queria porque queria ir. Nelson, ele já tinha tomado a decisão dele, ele não tinha se batizado ainda, mas ele já tinha tomado a decisão. E ele falou que não iria, e a gente acabou brigando e tal. Ele falou, não, Cíntia, pode ir. E eu chamei uma amiga minha e fui. E quando chegou lá tinha mais de 20 mil pessoas, aquela coisa assim enorme. Era um ambiente que eu já estava acostumada a participar. E aí de repente eu fui, puxei minha amiga, fui bem pro meio assim, né, que eu gostava de ficar bem no centro da coisa. E aí quando chegou lá que a banda começou a tocar, eu comecei a me sentir peixe fora d'água. Sabe, olhava para um lado, olhava para o outro, e uma sensação assim de estar no lugar errado, de que eu não pertencia mais àquilo ali. E aí sim eu vi o chamado de Deus na minha vida, e voltei para casa. Uns 15 minutos, mais ou menos, ela bateu a porta e voltou, bateu e entrou, falou, olha, ali não é lugar para mim. Falei, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ali eu senti também que ali foi a decisão dela. Eu e Nelson, a gente tentou arrumar empregos, a gente tentou fazer um bocado de coisa quando a gente entrou na igreja, assim. E aí eu lembro que a gente vendia queijo. A gente saiu vendendo queijo em porta, assim. E minha mãe falou, Cíntia, você desceu demais. Minha irmã ficou preocupada. Eu dizia, gente, eu estou preocupada com vocês, porque eu tenho Jesus e vocês não têm. E elas não entendiam porque a gente sentia uma alegria muito grande de vender aqueles queijinhos. Porque a gente chegava em casa com uma paz muito grande. Porque o vazio que a gente sentia, antigamente a gente não sente mais. Mas eram nesses momentos assim de dificuldades, esses momentos assim de provações que Deus se manifestava na vida da gente. E hoje a gente tem a certeza de que a gente tem um Deus verdadeiro. A gente não tem um Deus que fez milagres antigamente, a gente tem um Deus que faz milagres agora. E não é milagre só de dar um bem material, é milagre de transformar vidas. Porque a gente sabe quem a gente era, eu sei onde eu andava, eu sei que só o poder de Deus pode me trazer até aqui. Sabe, a mão dele é estendida, nos alcança em um lugar tão distante, com uma vida completamente diferente. E no dia 26 de março, aí foi o nosso batismo. Ali eu senti realmente a mão do nosso Senhor Jesus Cristo nos segurar assim, falar, olha, vocês me pertencem. E a gente sabe que nós temos um Deus poderoso, que é naquele momento que a gente põe a mão na cabeça que não sabe para onde ir. Pode ter certeza que naquele momento ele vai agir. Seu coração
flutuar com o toque de suas mãos em meu viver. Tudo era triste longe de você. Tudo que eu fiz parecia se perder. Por tantas vezes eu te procurei, mas não te encontrei. Não sabia procurar, mas você me ouviu. Quando olhei pro céu e me perdi na luz do teu olhar, mesmo sem sensação de flutuar com o toque de suas mãos em meu viver. Jesus, amor maior não há que o seu, não há. Jesus, feito assim não há, fica no meu coração para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Triste longe de você. Tudo que eu fiz parecia se perder. Por tantas vezes eu te procurei, mas não te encontrei. Não sabia procurar, mas você me ouviu. Céu e me perdi na luz do teu olhar, mesmo sem voar. Sinto a sensação de flutuar com o toque de suas mãos em meu viver. Jesus, amor maior não há que o céu, não há. Jesus, amor perfeito assim não há, fica no meu coração para sempre, para sempre. Gostaria de convidar todos os novos oficiais do próximo ano. Fica aqui na frente comigo, todos os novos oficiais do próximo ano. Começando conosco, todos os novos oficiais. Depois os nossos irmãos batizados que desejarem, deixa livre aqui no meio. Pode ficar do lado da igreja anterior, se desejarem. Todos os membros da igreja desejarem fazer uma renovação. Aqui na frente, se porventura existir alguém que deseja um dia ser batizado para a honra e glória de Deus, nós queremos orar com você, no meio dos oficiais, dos membros da igreja. E também, se existe alguém que gostaria de conhecer melhor a palavra de Deus,
Então nós queremos, nesse instante, também orar com você. Tem alguém? Primeiro, alguém que gostaria de conhecer melhor a palavra de Deus entre nós, gostaria de vir estar conosco aqui na frente? Alguém que não é membro da igreja, mas gostaria de estar aqui? Tem alguém entre nós? Tem alguém que gostaria? Alguém que sente o desejo de ser batizado um dia para a glória de Deus? Gostaria de vir à frente nesse instante? Ok. Nós vamos ter uma oração especial. Muito bom. Vem aqui na frente. Vamos pedir que a igreja fique como está. Tem mais alguém que gostaria de vir à frente nos unir? Reconsagração. Para um dia ser batizado. Para conhecer melhor a palavra de Deus. Tem mais alguém que gostaria nesse instante? Não tendo, vamos inclinar a nossa fronte para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, obrigado porque em Cristo Jesus nós encontramos a razão da nossa vida. Obrigado porque em Cristo Jesus nós encontramos a certeza da nossa salvação. Pai amado, aqui estamos nós, na qualidade dos teus filhos, alguns já batizados. Queremos renovar, Senhor, a nossa experiência contigo, renovar a nossa vida. Nos ajude, nos dê forças, para sermos novas criaturas a cada dia, Senhor. Para que o Senhor não venha jamais se envergonhar de qualquer um de nós. Para que, se for preciso, Senhor Deus, a morte nos visitar amanhã, nós estamos prontos, seguros, porque estamos em harmonia com a Tua vontade. Agora, querido Deus, nós te pedimos pelas pessoas queridas, amáveis, que estão também aqui à frente, com desejo de conhecer mais a Bíblia, a Tua Palavra. Aquelas pessoas também, Senhor Deus, que têm um desejo de serem batizadas para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor Deus, que decisão bonita, que decisão para a eternidade. Continue firmando essas pessoas nessas decisões. Nós sabemos que o inimigo não quer que ninguém se salve. Nós sabemos que o teu inimigo, Satanás, não deseja que as pessoas mudem de vida, deixem vícios, tenham uma vida de harmonia familiar em paz, de alegria. Mas nós confiamos no teu poder e por isso nós pedimos, nos abençoe, nos batize com teu Espírito. Obrigado pelos momentos que passamos juntos. Guarda-nos no instante desse sábado, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Retornemos ao nosso lugar. Nós vamos ter um hino de despedida da saída da plataforma e de todos nós para descermos ao basement para a confraternização, para o nosso almoço em família. Que Deus continue nos amparando, aumentando o nosso relacionamento como amigos e como filhos dele, não só hoje, mas eternamente.